Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, acredito que esteja. Hoje eu quero aqui trazer um assunto maravilhoso para a nossa meditação, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Isso aqui é um capítulo muito forte, um capítulo muito bom, que nos mostra aqui dois caminhos totalmente opostos, né? E eu peço que vocês não saiam deste vídeo, você não caiu aqui por acaso. Eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração. Você seria capaz, irmãos, de investir em pessoas quebradas, pessoas que aparentemente, aos olhos humanos, parecem ser derrotados, parecem não ter, não ser pessoas que significam muita coisa? Você teria coragem de investir em pessoas quebradas? Davi, amado, ele levanta gente quebrada e transforma em valentes. Davi, pense no cabra doido. Chegou lá no meio dos camaradas lá, ele se fez chefe dos endividados, dos cheios de problemas, e se fez chefe, e montou um exército de pessoas que ninguém dava nada, de pessoas que era desprezado, de pessoas que você olhava assim e falava, não, isso aí não tem jeito não, isso aí eu não dou uma pataca por ele, não dou um centavo por esse camarada. Mas Davi levanta, queridos, essas pessoas e transforma em valentes, né? Nós vamos ver aqui também que Saul, né, e Doeg destroem vidas inocentes por causa da inveja, né? Inveja e medo. Saul foi um cabra que por causa da inveja, Doeg, ele viu Davi chegar lá na casa do sacerdote lá e foi lá e falou para Saul. Saul falou assim, vocês estão me traindo, vocês não falaram que, né, sobre o filho de Jessé e tal. Aí foi Doeg que viu na hora que Davi chegou lá no templo lá e pegou os pães lá da proposição e a espada de Golias, e Doeg foi correndo e falou para Saul, e Saul matou os sacerdotes ali, né? Mandou os seus servos matar, não quiseram matar, então Doeg foi lá e exterminou os sacerdotes de Deus. Então, irmão, isso aqui revela um princípio espiritual poderoso, né? O tipo de pessoas em quem você investe e a motivação do seu coração, né, determinam o resultado. Nós vamos aqui estar discorrendo aqui algumas passagens bíblicas, né? Isso é muito importante nós aqui lembrar que às vezes nem todos que estão jogados na sarjeta, nem todos que estão endividados, que estão cheios de problemas, não tem jeito, não. Tem solução sim, basta nós sabermos treinar, investir assim como fez Davi. Davi treinou estes homens que se achavam quebrado, né, moído e parecia não ter jeito. Então, amado, Deus usa gente improvável, né? O poder de investir em pessoas quebradas aqui, eu quero trazer isso aqui como um tema, né? Deus usa gente improvável, né? O poder de investir em pessoas quebradas. Aí temos aqui um texto, né, em 1 Samuel 22, versículo 2, que fala que ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, endividados e amargurados de espírito. Olha só as condições que estavam esses camaradas, né? E ele se fez chefe de todos. Que maravilha, né? Já pensou? Você faria isso? Vocês que estão aqui, né, nesse momento aqui ouvindo, vocês fariam isso? Né? Olha o que Davi faz. Se fez chefe deles. Quem eram esses 400 homens? Endividados, vivendo em aperto, né, amargurado de espírito. Quem eram esses três? Não eram soldados treinados, não. Esses 400 moços aqui, as pessoas aqui, não eram treinados. Eram pessoas endividadas, né? Tem pessoas que, enquanto a pessoa está com a sua vida boa, né, tá pisando na carne seca, aí todo mundo quer ser seu amigo. Mas depois que a pessoa está endividada, está ferrado, aí todo mundo sai, né? Sai. Isso acontece muito. Então, quando a pessoa está endividada, cheio de problemas,
Quem quer estar do lado de uma pessoa angustiada? Difícil, né? Quando a pessoa está angustiada, acaba passando angústia também para outras pessoas, para terceiros. Isso aqui é automático, irmão. Se a pessoa ficar ouvindo direto uma pessoa angustiada, você vai se angustiar também, né? E amargurados, né? Imagina a pessoa estar perto de uma pessoa, né, que parece que não tem prazer na vida, toda amargurada, tá? Então são pessoas, né, desajustadas da sociedade. Imagina quem quer ficar do lado de uma pessoa assim, ou seja, gente que ninguém queria por perto da pessoa. E foi esse tipo de pessoas aqui que Davi, ele enxergou algo além do presente deles, né? Então, muitas vezes nós precisamos olhar com os olhos espirituais, com os olhares espirituais, e ver, né, potencial nessas pessoas, né? Que às vezes muitos estão ali por falta de opção, muitos estão às vezes porque querem, mas nada que um bom treinamento, né, uma boa aula, não capacita uma pessoa para uma batalha. Foi isso que Davi fez. Ele não viu apenas o problema. Não, Davi não olhou somente o problema daqueles camaradas, não. Ele viu o potencial escondido ali por trás, né, de cada um daqueles. E o que Davi fez ali, né, de diferente, Davi fez 3 coisas fundamentais. Primeiro, ele acolheu o camarada, né? Ele não rejeitou pessoas difíceis. Tem pessoas que quando se encontram com uma pessoa assim, né, já quer rejeitar, já quer... Não é bem assim não. Davi acolheu, né? E segundo, Davi liderou com propósito. Aí, quando a pessoa lidera com propósito, né, tem uma grande diferença aí. Ele não apenas, querido, juntou pessoas, ele formou um exército. E foi os 400 valentes de Davi. E terceiro, ele desenvolveu homens, né? Esses mesmos homens aqui que nós estamos falando, depois se tornaram aí os valentes de Davi, como diz lá em 2 Samuel capítulo 23, homens corajosos, fiéis e cheios de feitos extraordinários. Vejam só aqui, né, que diferença desses homens que estavam em aperto, angustiados, endividados, amargurados, e agora se tornam homens corajosos, fiéis e cheios de feitos extraordinários. Então, queridos, você veja que aqui junta aí o potencial de cada um desses aí, mais a gratidão de quem está liderando. A gratidão é em quem está liderando. Então a pessoa se torna uma pessoa grata quando recebe um favor desse que Davi fez com esses homens. E aí eles demonstraram aí que eles tinham realmente capacidade para o negócio. Vamos trazer aqui um exemplo bíblico de quem investiu em pessoas fracas e deu muito bem, deu certo. Primeiro, Jesus Cristo e seus discípulos, né? Jesus pega um camarada pescador, né? Simples, né? Não tinha cultura, não. Aí Jesus pega um cobrador de imposto, né? Que era mal visto pela sociedade, mal visto pela população. Então, Jesus pega um impossível Pedro, que aquele camarada deu trabalho, mas depois se tornou o que ele se tornou. Então, qual foi o resultado aqui? Esses homens aqui, querido, mudaram o mundo. Pescadores simples, discípulos, né? Um cobrador de imposto, que ninguém queria, né, por perto, e pegou o impossível, aquele camarada Pedro, era impossível. Então, esses camaradas aqui, Jesus investiu nessas pessoas, amado, quebrado, fracas, pessoas, não foi pessoas que guerreiras, não, pessoas fracas, mas Jesus investiu neles e deu muito certo. E segundo, nós vemos aqui Moisés, né, e o povo de Israel, um povo murmurador. Pense no povo murmurador, que Deus até queria destruir, mas Moisés foi lá e, Senhor, não é assim, o Senhor tirou do Egito, agora o que é que o povo vão falar? Vai falar que o Senhor não teve capacidade de levar esses homens, tirou do Egito para morrer aqui e tal, e Moisés intercedeu. Então Deus, olha, um povo murmurador, veja só, Moisés estava levando consigo um povo rebelde no deserto, toda hora dando trabalho para Moisés. Se fosse um outro, falava, vai Deus, destrói mesmo, não quero ver esse povo na minha frente mais não. Mas não, ele investiu. Né? Qual foi o resultado? Uma nação formada pela mão de Deus.
Aquele povo, hoje, né, nós podemos ver que é o povo de Deus, o escolhido, né? E Paulo e Timóteo? Né, terceiro aqui, nós não podíamos deixar de falar de Paulo e Timóteo. Timóteo era jovem e tímido, mas qual foi o resultado? Se tornou um líder forte na igreja. Então, a gente vê que vale a pena investir nessas pessoas. Tem pessoas que é tímido. Eu sou tímido, né? Eu também sou tímido. Mas o resultado, querido, está em um líder, né, que pegue com pulso firme. Às vezes até dá uma bronca, é bom, faz parte. E a pessoa desenvolve aí, se pode ser um líder forte na igreja, porque foi bem tratado, né? Alguém investiu na vida dele e treinou, e hoje pode se tornar um dos guerreiros, assim como os valentes de Davi. Nós podemos falar também aqui, quarto ponto, Barnabé e João, né? João Marcos. Eles também investiu aqui em João Marcos. João Marcos, ele tinha desistido antes, né? Qual foi o resultado? Né? Depois que alguém investiu na vida dele. Restaurou ali sua vida e foi útil no ministério, né? A Bíblia fala de João Marcos que foi bênção no seu ministério. Então, aqui o contraste entre Saul e Doeg, por exemplo, enquanto Davi levantava vidas, né? Pessoas quebradas, pessoas derrotadas, lá Davi estava levantando, Saul destruía por causa da inveja. Doeg matou sacerdotes inocentes, tudo por causa da inveja, né? Então, enquanto um estava levantando pessoas quebradas, outro estava matando pessoas justas, pessoas por causa de inveja. Ouça isso em nome de Jesus. Qual foi o resultado? A culpa, né? Rejeição de Deus. Deus rejeitou Saul. A queda total do reino. Por quê? Porque não vigiou. Porque ao invés de estar do lado de Davi, né, se unirem e fazer a obra, não. O homem foi destruir sacerdote da casa de Deus. Imagina. Por isso que eu falo, irmãos, não fale mal do seu pastor, não fale mal do obreiro da igreja. Esses dias fiquei com o meu pastor lá no seu trabalho e eu vi a labuta, o dia a dia, a correria, a preocupação, né, das pessoas que trabalham lá, dele. Não é fácil. E cuidar de família, cuidar do seu trabalho, cuidar né, da igreja não é fácil. Ouça isso no nome de Jesus. Não é fácil lidar com o ser humano. Não é fácil. Nós sabemos que tem muitas barreiras, muitos obstáculos, muitas coisas. Ele chega cansado, irmãos. Eu já não dava trabalho nessa parte de acabar, terminar o culto e eu chamar o pastor, tomar o maior tempo conversando, contando meus problemas para ele na igreja. Agora, depois do que eu vi, a sua correria, sua fadiga, é que eu não chamaria mesmo, tomaria seu tempo, ao invés de ele ir para casa descansar, tomar seu banho, tomar seu café e descansar, colocar as pernas para cima e poder respirar um pouco. Não faça isso. Se é coisas que você pode resolver, resolva. Se é um perdão na casa, se resolva lá, né, com sua esposa, mas não faça isso. Pastor é humano. Pastor cansa. Ele não é um robô, tá? Não é um robô. Ele precisa do descanso. Meu Deus, eu não queria estar na pele desses homens. É muita correria. Então, queridos, quem usa sua posição para ferir pessoas, assim como Saul, não fica impune, queridos. Então, nós não devemos também usar de posições, muitas vezes, para querer, né, ficar impune ou para ferir pessoas. Jamais. Nós temos aqui uma lição espirituais poderosa aqui no que nós estamos falando aqui. Não despreze quem está quebrado, né? Às vezes a pessoa está quebrado, endividado, cheio de problema, angustiado, amargurado e precisa apenas de um empurrãozinho, de uma força, de que alguém pode chegar e aconselhar e treinar e aquela pessoa ser um guerreiro, assim como fez Davi. Hoje pode estar em dívida, amanhã pode ser um valente. Hoje a pessoa está quebrada, amanhã a pessoa está restaurada, pode estar restaurada, lutando aí a favor
da causa de Deus e ajudando outras pessoas também. Quantas pessoas que a gente vê que viviam na sarjeta, viviam nas drogas e hoje estão libertas e restaurando, ajudando a restaurar vidas também lá fora. Então, esses são os valentes que Deus tem usado, que Deus tem investido nessas vidas e eles têm realmente mostrado que têm aceitado o chamado de Deus. Liderança de verdade, querido, eles transformam pessoas, transformam a vida. Davi, a gente pode ver ali que Davi não explorou, até porque Davi devia explorar o quê? Daquelas pessoas que estavam derrotadas ali, quebrado, tudo. Que era que Davi tinha para explorar dele. Ele formou aquelas pessoas. Ele, pelo contrário, em vez de explorar, ele investiu. Você acha que é fácil? Só investir em pessoas que está quebrada, que está endividada, amargurada? Não é fácil. Isso leva tempo, leva esforço e persistência, porque não é fácil, como eu já falei, não é fácil lidar com o ser humano. Imagina uma pessoa cheia de problemas, só chegar e levantar essa pessoa, né? Tem pessoas que vêm com seus costumes, e não é fácil tratar, né, maus costumes das pessoas. E Davi, ele fez isso, ele teve paciência e tornou aqueles homens 400 valentes de Davi. Onde o homem vê problema, querido, Deus vê propósito. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos um costume de ver problemas na vida das pessoas. Deus vê propósito, né? Investir em pessoas é investir no futuro. Davi não construiu só um grupo, ele construiu um legado inteiro, né? Construiu um legado. Isso aí foi muito importante para a vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, Deus vai colocar perto de você, veja só, pessoas difíceis. Às vezes você vai, mas por que essa pessoa marca do meu pé? E Deus está colocando ele com você ali, perto de você. Pessoas difíceis para você ajudar, para você tratar. Deus vai colocar pessoas feridas, vai. E fique atento, porque isso às vezes está até acontecendo e você está rejeitando. Deus vai colocar pessoas cheias de problema. Que é isso? Vai colocar pessoas cheias de problema muitas vezes para você usar de misericórdia e investir nessas vidas e depois você ter aí, né, um retorno, ter um fruto. Ouça isso no nome de Jesus. Não é para você rejeitar quando Deus coloca essas pessoas. É a oportunidade de levantar alguém. Ouça isso no nome do Senhor Jesus, queridos. Mas cuidado, equilíbrio é importante. Nem todo mundo quer mudar, não é verdade? Como eu já falei aqui, tem pessoas que não querem, não aceitam ajuda. Davi, ele liderava, mas também tinha autoridade, né? Aqueles que não queriam mudança, tal, Davi insistia, né? usava de autoridade. Ele não aceitava a rebeldia sem direção. Ouça isso no nome de Jesus. Amar, querido, não é passar a mão na cabeça, é ajudar a crescer. Eu amo essa pessoa, tal, tô vendo ele errado, vou passar a mão na cabeça, vou, né, dizer que ele tá certo para não perder ele. Não. Ajuda a crescer. Ajude já com... Ainda tem aquele louvor que fala, né, pregadores de rosa, que não é para pregar só as rosas, mas mostrar os espinhos também. Então nós temos que mostrar as duas partes, ser gentil quando for para ser gentil, mas também chamar a atenção quando tem que ser chamada a atenção. Porque senão a pessoa vai se criar no erro, vai permanecer no erro, vai achar que está tudo certo, não é verdade? Eu concluo aqui dizendo, querido, que Davi, ele pegou homens quebrados, derrotados, amargurados, angustiados, mas ele entregou a Deus guerreiros valentes. Ele pegou aqueles homens nessas condições aqui que eu estou falando, mas entregou a Deus guerreiros valentes. Ouça isso no nome de Jesus. Saul pegou autoridade e transformou em destruição, ao contrário de Davi. Davi pegou pessoas quebradas e entregou a Deus pessoas guerreiras, valentes. E Saul pegou aí pessoas autoritárias e transformou em destruição. A pergunta é, você quer ser como Davi ou você quer ser como Saul? Aí nós devemos pensar nessa palavra aqui. Será que eu quero ser como Davi para transformar pessoas angustiadas, amarguradas, quebradas, endividadas em valentes? Ou eu quero ser como Saul, destruir pessoas inocentes, pessoas justas, sacerdotes do Senhor,
Essa fica a pergunta aqui para nós. Nós devemos, queridos, fazer como Davi, né? Transformar, pegar esses homens quebrados e entregar a Deus, guerreiros valentes. Ouça isso no nome de Jesus. Você é valente do Senhor, você é valente de Deus, você é um guerreiro. Louvado, não foi à toa que você chegou aqui, né? E está ouvindo essa palavra. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Depois eu venho aqui com a segunda parte desse trabalho aqui. Fique conectado nesse canal. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém.